Meus caros amigos e minhas amigas da vida religiosa, esta é a segunda palestra que eu faço para tentar ajudar os religiosos do Brasil, especialmente de São Paulo, a entenderem a conexão que nós devemos fazer entre a temática da refundação da vida religiosa, que foi objeto da última Assembleia Geral da CRB do Brasil, e, de outro lado, o enfoque da análise institucional. Na primeira palestra, eu tentei mostrar em que sentido nós, religiosos, podemos e devemos falar de uma análise da instituição na qual nós vivemos e que dá um sentido profundo, um suporte para o nosso existir cristão, para o nosso trabalho, para a nossa alegria mais profunda, é a nossa família, e ao mesmo tempo pode provocar em nós inquietações, insatisfações que pedem uma reflexão mais profunda, uma visão um pouco mais crítica da instituição enquanto tal. Na palestra de ontem, eu mostrava para vocês que na raiz da chamada análise institucional está um movimento de cultura. São especialmente duas coisas que se busca com isto. Primeiro, é detectar as defesas, os obstáculos que tornam uma instituição, qualquer que seja ela, orientada não para a realização das pessoas, mas muito mais para a manutenção do sistema. E nos anos 60, isto levou grupos de analisadores a criticarem a sociedade no seu todo, na sua ideologia, na sua organização política, na maneira como ela distribui o poder e esconde os mecanismos mais profundos que tornam a instituição um fim em si mesmo e não uma mediação para a realização dos seres humanos. Isso de um lado. E de outro lado, esta análise institucional procurava ir à dimensão profunda, inconsciente, afetiva, emocional, que preside as relações que se estabelecem entre nós quando nós estamos dentro de um grupo, especialmente um grupo normado, institucionalizado, organizado, realizando funções sociais, exercendo papéis. Assim que a palavra análise aqui vem da psicanálise e denota repressões da afetividade, do desejo humano. A análise institucional, o que ela visava no fundo? Uma grande utopia, uma grande transformação da sociedade. Ela deixaria de ser uma sociedade autoritária, totalitária, opressora e passaria a liberar a energia criativa do ser humano. A gente poderia dizer, aqui numa linguagem mais cristã, a capacidade da gente amar, da gente acreditar, da gente ver e rever metas, caminhos em função do nosso ser, da nossa realização mais profunda. O interessante da análise institucional é que ela tem uma visão profundamente social, sociopolítica, e de outro lado está interessada com a realização de cada pessoa. A análise institucional expressa o individualismo desta fase pós-moderna na qual a cultura, de um modo geral, se encontra. Então, isso nós falávamos ontem. E eu dizia, na palestra seguinte, que é a presente, o que eu pretendo fazer é explicar um pouco melhor o que é, afinal de contas, esta análise institucional. Então, veja, vamos por partes. Eu vou explicar uma série de conceitos. Talvez o mais importante, aquele que na divulgação talvez tenha chegado até ao nosso linguajar comum, o mais importante seja a gente entender o que significa na instituição, em qualquer instituição, o instituído e o instituinte. O instituinte é a pessoa que institui. Toda organização humana, ela nasce de uma experiência, não é mesmo? É uma experiência de valor. É uma experiência que mexe com o coração, motiva,
levam uma pessoa a tomar posição, a agir, a intervir na situação, buscando normalmente uma realização dela própria na realização de alguma tarefa social. Isso aconteceu com cada fundador nosso, cada fundadora. Os fundadores, a primeira geração, é instituinte, porque ela parte de um dom recebido e de um dom posto a agir. E daí é que nascem aquelas obras, aqueles estilos de vida, etc. Isso é um instituinte. O instituinte vem da intuição. Ele age a partir do desejo. Ele é criativo, ele ainda não está normado. Agora, o que acontece em qualquer instituição, mas muito especialmente em organizações complexas, como é a Igreja Católica, como é a vida religiosa dentro da nossa igreja. Imediatamente, a grande instituição, ela assume esta iniciativa e a coloca dentro de um determinado quadro, que a gente chama o quadro instituído. O objetivo é ajudar esta intuição a encaminhar a sua energia na direção correta, é preservar, é proteger a vida. Mas muitas vezes, sobretudo quando decênios e séculos vão passando, a instituição, o instituído, passa a não dar mais espaço para o instituinte. E aqui surge uma tensão. Talvez em séculos passados, a gente pudesse falar de um predomínio muito forte da instituição. Ela era a coisa evidente e necessária. As pessoas existiam em função dos objetivos, das metas instituídas. E rapidamente as maneiras da gente agir, da gente conviver, da gente pensar, da gente rezar, tudo, era mais uma decorrência do instituído do que do instituinte. O que acontece no século XX, na segunda metade do século XX? Dá-se uma emergência do subjetivo. As pessoas tomam mais consciência da sua originalidade. Elas querem ter um itinerário de realização pessoal. Elas estão voltadas para o self, para uma integração, uma complementação interior. Elas querem entrar numa relação pessoal com o outro, e não só relações através de normas, através de papéis sociais, do exercício de funções, diretor disso, padre daquilo, superiora daquilo outro. E com isso, nós sentimos uma erupção da imaginação criativa. A própria igreja, que talvez durante algum tempo viu com muita desconfiança esses movimentos de afirmação da pessoa, da liberdade, de interesses que em si são mais voltados para mim do que para a instituição, a própria igreja, num certo momento, ela disse não. Nisto nós devemos reconhecer algo que tem um sentido humano profundo, se for bem orientado. Então é por esta razão que o Santo Padre, na Vita Consecrata, o documento que nasce do Sínodo sobre a vida religiosa, ele fala de fidelidade criativa. Evidentemente, ele usa a expressão e lhe dá um sentido eminentemente teológico, de espiritualidade cristã. Mas ele está se referindo a uma postura, fidelidade criativa, na qual o sujeito é agente. E é aí exatamente que pega a análise institucional. Ela é a expressão da nossa época, da consciência que o ser humano tem de si, como agente histórico, como sujeito de direitos e de deveres, e também como alguém que deve optar, dar o sentido para as coisas, também para as instituições mais respeitáveis que nós possamos possuir. Esta dialética entre, esse jogo de força entre o instituído e o instituinte, está muito no centro da análise institucional. Nós vamos voltar a isto. Mas não é só isto. Nós sabemos que nos anos 60 havia uma forte fantasia de renovação.
tinha-se a utopia de chegar a uma sociedade onde cada grupo humano pudesse se autonormar, se autodirigir. A autogestão era uma bandeira de luta em partidos políticos, em organizações fabris, em clubes ligados à vida social, e isto entrava também dentro da vida consagrada. Como é que nós podemos, nós próprios, conversando sobre os problemas, à luz da fé, a revisão de vida fazia isto, como é que nós podemos tomar decisões? Como é que poderíamos dar a algumas pessoas a tarefa de conduzir, mas a partir daquilo que foi deliberado em comum? O objetivo de instaurar alguém capaz de instituir uma ordem voltada para a vida, o objetivo era o de permitir a autogestão. Os grupos assim, eles chegariam, às vezes através de conflitos, a caminhos que seriam muito mais ricos, a decisões que sim nos obrigam, mas que nasceriam de uma espécie de consenso. Neste contexto aqui, nós percebemos por que a análise institucional vai estudar a psicanálise. Porque o que faz a psicanálise? A psicanálise, olhando em geral para o sujeito, para cada pessoa, vê o que está por baixo, meio reprimido, meio oculto, como se fossem mentiras existenciais que eu faço a mim mesmo, belas mentiras nas quais eu acredito, porque eu não tenho condições de aceitar o meu desejo profundo. Ele é contraditório, ele me causa medo, eu reprimo a minha libido, diz Freud. Então, na análise institucional, se diz é para soltar o desejo, é para permitir que eu veja as incoerências internas e profundas que estão na minha afetividade. E para que eu possa colocar o afetivo mais à disposição das opções que eu faço. Para que as opções, as decisões tomadas, os papéis assumidos, não sejam uma caixa que segura e causa um peso em cima daquilo que no fundo eu estou querendo, mas tenho medo de querer. Destes três elementos aqui, a conflitividade entre o instituído e o instituinte, a autogestão e essa dinâmica do desejo, o lado afetivo do ser humano, é daí que se elabora a primeira análise institucional que nasce nos grupos de natureza psicanalítica. É daí que vem a complexidade em si deste sistema de nós analisarmos. Agora, o que nós notamos nas nossas comunidades? Hoje, qualquer comunidade que tem mais consciência de si, num determinado momento, ela se diz a si própria, mas entre nós a gente não está falando a partir daquilo que a gente é, não estamos sendo autênticos, não estamos expressando o que queremos. Vamos deixar de ficar na superfície e vamos permitir que cada um mostre o rosto. É a mesma coisa, talvez sem os detalhes mais técnicos que exigem competência profissional quando a gente fala de análise institucional em um grupo dirigido terapeuticamente. Então, deixemos de lado a questão da terapia e fiquemos com este outro elemento. Na análise institucional, nós buscamos mais autenticidade, nós buscamos mais liberdade, mais transparência, mais valores e atitudes que nos permitam ser fiéis a nós próprios, fiéis ao que Deus mesmo nos inspira na profundidade, inclusive nos nossos limites pessoais, mas ao mesmo tempo com a coragem de tomar novas decisões, de rever as coisas, nos reorganizarmos em função daquilo que nós de fato devemos fazer, que para nós cristãos é só uma coisa, é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todo o ser e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem fizer isto, viverá. Quem não fizer, já está comprometido com uma dinâmica de morte, de não vida.
À luz disto, nós podemos dar um passo seguinte e nos perguntarmos, mas como é que é feita esta análise institucional? Os representantes deste movimento de psicologia e de análise crítica da sociedade, eles usam muito uma expressãozinha, analisadores. Eles dizem o importante no processo de tomada de consciência do jogo da instituição com as pessoas que entram dentro dela, depende muito dos critérios que a gente usa. E o principal analisador é a pessoa humana, especialmente aquela pessoa que, por atribuição, ou por riqueza pessoal, por intuição, por capacidade, por sensibilidade, aquela pessoa que intui o que precisa ser colocado para fora porque está reprimido, não está ajudando, né? E o que a pessoa que mostra os caminhos para isto, que facilita esta interação mais livre. Esse é o conceito de analisador. É um termo técnico que nesses grupos analíticos são usados. Então, o analisador é uma pessoa, mas ele aponta para fatos concretos, para dados, para valores, para sonhos, para reações de pessoas, né, que a gente vê que estão acontecendo, mas não olha de frente. Então, é uma pessoa que fala, que põe para fora os problemas do grupo e ajuda o grupo a se situar diante disso. E mostra especialmente 3 coisas que eu gostaria de mencionar. Primeiro, evidencia conflitos escondidos, que são essas belas mentiras que nós às vezes dizemos também nas nossas comunidades. Não nos assustemos, toda a comunidade é assim. Isso acontece até entre marido e mulher. Muito daquilo que é dito não corresponde àquilo que é sentido e vivido. E é daí que vem uma certa frustração. É daí que vem os desquites, as incompreensões, os ódios que são cultivados e, sobretudo, os ressentimentos. Essas pequenas e dolorosas pedrinhas que estão no nosso sapato e que nos impedem de ver o outro com o olhar mais límpido, de aceitá-lo como ele é e de interagir com ele com mais liberdade, com mais confiança, com mais respeito. Então, esse é o primeiro ponto, evidenciar conflitos escondidos. Segundo, mostrar as contradições da própria instituição. Tudo que a instituição fala, tudo que a instituição proclama, mas também a maneira como ela age, as formas concretas de relacionamento que ela estabelece. Isto aí é chamado pelo nome. E nós deixamos aí de lado o nível do discurso e passamos a entrar no nível efetivo das práticas reais. Dificilmente, você sabe muito bem disso, nós encontramos uma comunidade religiosa que não tenha constituições muito bonitas, que na hora da liturgia não refira toda a vida da comunidade a um desejo profundo de passar mais para dentro do mistério de Deus. Agora, a prática já é diferente. Na realidade, nós temos um discurso, mas vivemos uma prática diferente. O terceiro elemento que esses analisadores nos permitem ver, e ver com clareza, são os que a gente chama de tabus. São as áreas proibidas que a gente tem. Todo o grupo humano, ele tem uma determinada área onde a gente não pode entrar. Se a gente entra, a gente fica assustado, a adrenalina aumenta, o coração dispara. Então são assuntos nos quais a gente não toca. E eles são muitos. Um deles, na vida religiosa mais tradicional, por exemplo, é a própria afetividade, a própria sexualidade. Hoje, numa sociedade permissiva, talvez até doentiamente permissiva, nós não possamos mais ocultar inconsistências nesse nível psicoafetivo, psicossexual, e eles aparecem. Como lidar com isso? Vamos continuar tabuizando ou vamos expressá-los?
Vamos permitir que as pessoas, os irmãos e irmãs, que nesta área estão numa caminhada, eles tenham que esconder isto, porque a instituição não permite a eles entrar dentro daquilo que, na realidade, corresponde ao que eles são. Aqui vale também a temática do poder, a maneira como é exercida a autoridade, a temática da própria vida de oração. É ela artificial, superficial, ou ela é realmente personalizada? Todas essas questões são facilmente tabuizadas. Há um tabu que é perigoso, a gente não toca porque vai sair chispa. Mas há outros tipos de tabus mais superficiais, são aqueles que a gente evita. São os assuntos nos quais a gente não toca. Todo mundo está sabendo, mas ninguém toca nesses assuntos mais diretamente. Na análise institucional, nessa dimensão mais psicológica, tudo isto aparece. Então vocês percebem que os analisadores, eles põem para fora, né, todos os sinais de tensão. Né? Mostra as fendas, as áreas de perigo, as áreas vermelhas, amarelas, do trânsito que se estabelece dentro da nossa comunidade. E diz, é importante que cada um seja mais verdadeiro, que cada um possa se expressar. Assim que os analisadores tornam presente, põem sobre a mesa o que está debaixo dela, o que todo mundo sabia, mas ninguém expressava. E com isto o grupo cresce, ele se torna mais consciente, ele pode lidar melhor com suas contradições, ele pode tomar decisões que correspondem ao que A diz, ao que B diz, C, D, Y, Z. Nós podemos partilhar, né? E com isso nós também podemos ter mais clareza sobre o que e por que nós fazemos do ponto de vista organizacional. Porque nós fazemos eleições, porque nós respeitamos esse mandato de 3 anos, porque nós nos comprometemos com este modo de rezar, em voltar ao que é fundante na congregação e manter isto mesmo à custa de sacrifícios. Não é assim que a análise institucional seja um modo egocêntrico de puxar para mim a sardinha, as brasas, porque a mim interessa o que é meu. Na realidade, a análise institucional, ela nos mostra que em determinadas situações, dialogando com cada um, vendo o que é fundante, eu preciso renunciar. E aqui vale para grupos cristãos aquela palavra fundamental para qualquer pessoa que queira seguir o caminho de Jesus. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não dará fruto. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la. Quem for capaz de dar a sua vida, sacrificar-se, assumir, às vezes, o peso do instituído, da herança histórica, esse dará fruto e terá muita alegria no seu coração. Dele será o shalom de Deus, porque o Deus do reino é fiel ao que ele prometeu. Aqui nós já entramos na perspectiva da nossa fé cristã. Nós, como cristãos, nós usamos os analisadores para isto, é para liberar a nossa riqueza humana e cristã. É para nos tornarmos mais receptivos ao dom de Deus, à sua graça. É para sermos mais confiantes. É para não termos medo. Não tende medo, pequeno rebanho. O Senhor está vivo, ressuscitado no meio de nós. O Espírito Santo nos é dado. E por isso nós caminhamos. Por isso nós tomamos a cruz sobre os nossos ombros e no caminho de Jesus nós caminhamos, certos de que a cruz não tem a última palavra. Agora vocês talvez perguntem, mas quais são os principais tipos de analisadores? Eu já comecei a explicar. Mas a gente lendo os livros, a gente nota que, em geral, a análise institucional fala de 3 tipos principais de analisadores. O primeiro
é o que é chamado de analisador ideológico. O que significa? Os que revelam o subsolo ideológico do grupo e que, por isto, põem às vezes em dúvida os objetivos reais da instituição, não os proclamados, a maneira como ela está organizada, porque está tudo infectado por ideologia. Um exemplo, nós costumamos, às vezes de maneira até preocupante, andar com a boca cheia de que nós fazemos opção pelos pobres. Mas, na realidade, todo o nosso modo de pensar e de agir está profundamente impregnado da mentalidade de consumo. O que nós fazemos é o jogo do chamado neoliberalismo. Mas quando nós criticamos é sempre o outro. É o grande capital, é o fazendeiro, é o banqueiro, são as multinacionais. E não percebemos que a nossa instituição ela está totalmente neste jogo da bolsa de valores. Então nós ideologicamente mascaramos o que realmente nós fazemos. Essas é que são as belas mentiras. O analisador ideológico, ele tira estas falsas imagens que nós temos de nós próprios. E é por isso que é doloroso. Se nós, como discípulos de Jesus, como cristãos, por causa da dinâmica do reino, por causa da opção pelos pobres, que é a opção de Deus, nós realmente queremos viver no caminho de Jesus, a nossa instituição precisa ser criticada neste nível aqui. E isso é muito difícil. Vocês me permitam dizer, isto é impossível. Eu acho que é absolutamente impossível. Uma congregação religiosa como a minha não vai se converter ao Evangelho, não. Por quê? Porque ela está mergulhada no mundo europeu cristão capitalista. Então, por mais que nós façamos, nós vamos dar 3%, 5%, 10% do nosso dinheiro. O resto nós vamos usar, no fundo, é para nós próprios. Com 1000 belas desculpas. Aqui, meus amigos, minhas amigas, nós estamos diante de um desafio muito grande. Eu creio que nós precisamos, nas nossas congregações, de pessoas, analisadores, que sigam de tal maneira, tão perto o caminho de Jesus, que sejam como um espinho na carne da nossa instituição e de cada um de nós, para que nós não nos tornemos hipócritas como aqueles que Jesus rejeitou. Os únicos com os quais Jesus foi duro foi aqueles que mentiam ideologicamente em nome de Deus. Isto é muito sério. O segundo tipo de analisador, ele mexe com as pulsões libidinais. Pulsões libidinais. Isso é importante. É nisto que a análise institucional ela mexe com o subsolo psicoafetivo, com o desejo, né? E coloca em primeiro lugar, né, a experiência do sujeito. Eu vou dar um exemplo mais concreto de mexer com pulsão libidinal. Porque quem ouve a palavra libidinal vai talvez pensar só em sexo. Para esses autores, isso se refere sim à sexualidade, à própria genitalidade, mas é muito mais amplo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou amigo de uma comunidade de religiosas que já há 20 anos atrás decidiu, num corte mais forte, partir para uma vida muito mais próxima da realidade do povo na periferia de São Paulo. E à medida em que essas mulheres foram partilhando sua vida com as mulheres da periferia e tomando consciência da violenta opressão a que a mulher brasileira pobre é submetida, estas religiosas passaram a ter mais consciência da sua feminilidade. Primeiro como desejo, como sentimento, e como dificuldade em expressar a riqueza humana, feminina, dentro da igreja, dentro do bairro, dentro da própria comunidade. E depois analisando e criticando o que vinha do sistema. O que realmente, institucionalmente, impede a mulher de ser pessoa. E daí nasce toda uma postura que a gente chama de ecofeminista, que provoca problemas para a instituição, mas que é a expressão de uma riqueza humana, de uma riqueza afetiva,
que ainda não deu todo o seu fruto para a humanidade, para a sociedade, para a cultura, para a organização social e para a igreja, que é esta possibilidade de a mulher expressar o seu desejo profundo. Este nível aqui da pulsão libidinal reprimida é que o analisador tem muito diante dos olhos. E o terceiro aspecto, o terceiro analisador, do qual se fala muito, é aquele que é propriamente organizacional. Aí se faz uma análise muito firme da própria instituição, dos seus costumes, da sua estrutura, dos seus modos de agir, das maneiras através das quais se justificam e se propõem objetivos, os modos de distribuição das tarefas e responsabilidades, as cobranças que se fazem, etc. Ou, numa palavra, aqui está no centro o modo de organização da própria comunidade. Em geral, talvez muitos, ao ouvirem a palavra análise institucional, estão pensando neste nível organizacional. Mas não é só isto. Por trás está o desejo, por trás está o ideológico. E nós cristãos, nós diríamos, e o tempo todo, que nessas três dimensões nós temos um outro analisador. E este analisador é a nossa fé, é a nossa espiritualidade, é a nossa experiência de Deus, do Deus de Jesus. É a nossa capacidade de crescer no amor de Deus, porque o Espírito de Deus, ele fala na nossa vida, fala nas nossas preocupações e nos empurra provocadoramente em direção ao novo. Então, os analisadores seriam estes. E vocês veem, eles mexem com essa eterna dialética que existe, por exemplo, entre o nosso eu ideal, os nossos sonhos, e o nosso eu real, aquilo que de fato nós somos e fazemos. Mexe com aquilo que é vivo e aquilo que é do sistema, as realidades da organização. Mexe com aquilo que está muito no centro do nosso ser e aquilo que é superficial e periférico. Ou então, mexe com o que é pessoal, né? E põe em dúvida o que é apenas organizacional. Ou ainda, toca aquilo que nós chamamos de carisma e profecia. E vê com certa suspeita aquilo que é apenas exercício do poder, e não do poder-serviço, que sempre está ligado ao carisma, é o espírito que nos leva a distribuir nesta maneira as nossas tarefas, e por isso está sempre a serviço da pessoa, de sua criatividade, de sua riqueza. É uma dimensão do reino. Então, isso são os analisadores. Agora, a gente pode se fazer a seguinte pergunta, que eu às vezes me faço. Para eu realmente analisar uma instituição, eu devo estar fora dela, tomar distância, ou eu posso estar dentro dela, ser membro dela. Ou ainda, eu posso, dentro de uma determinada organização, estar exercendo uma função de poder. Um provincial, uma provincial, um superior de comunidade, uma superiora, podem ajudar a comunidade a se analisar nessa perspectiva? Eu penso que sim. E nós temos exemplos históricos, alguns ainda até bem próximos a nós. Por exemplo, o Papa João XXIII. Ele é um analisador desta mega instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Ele vai ao carisma, ele vai àquilo que é fundante, ele retorna a mensagem viva que é a pessoa de Jesus, que é o Espírito agindo na história da humanidade, e ele se repropõe uma análise muito difícil da instituição no tempo histórico. E daí nasce todo um movimento de renovação. Então a gente pode ver que existem analisadores que estão dentro da hierarquia, que alguns autores chamam de dissidentes hierárquicos. Eu não preciso estar fora para criticá-la. Agora, o que nós notamos no dia a dia é que muitas vezes estas vozes críticas
que às vezes nascem com um forte tom de profecia. Ali fala o Espírito Santo. Pouco a pouco vão se desiludindo, vão se afastando e de repente estão fora da instituição. E desde lá, amargamente, jogam quase que um veneno. E isso não ajuda. A instituição tem medo, ela se tranca. E às vezes nós temos medo de fazer a revisão de vida, de fazer o capítulo de culpa, de confessar o nosso pecado, é exatamente por isto. Pode ser duro demais, pode provocar divisões, mas de fato é possível, é necessário nós sermos imbuídos desse senso crítico. No jornal de hoje, nós estamos no dia 2 de setembro, eu li que o Santo Padre, em um discurso feito ontem, lá em Roma, ele dizia que é preciso a Igreja, na passagem do milênio, pedir perdão de todos os seus erros históricos. Ele não aponta quais, mas vai apontar, numa atitude de total confiança no Espírito que conduz a Igreja. Se erramos, se a instituição serviu à letra e não ao Espírito, se ela pecou contra o irmão, se ela matou como Caim, se ela puxou o tapete, se ela fez o jogo do poder que mata, ela não estava no Espírito. E ela precisa dizer ao mundo, né, eu pequei. Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Né? E na certeza de que o perdão será dado e vai revigorá-la e ela vai poder ir para a frente caminhando. Então, com isto, eu comecei a explicar um pouco para vocês, né, como é que é feita essa análise institucional. Agora, para nós na vida religiosa, nós temos que ter muito claro duas coisas. A primeira é a seguinte: na análise institucional, nós somos convidados pela Igreja, pela Perfecta Caritatis, número 2 e número 5, a voltar historicamente ao fundante, ao que é fundante na nossa vida congregacional. Aqui a gente se refere aos próprios fundadores e ao momento fundacional. Lá algo nos foi dado. E a análise institucional quer o quê? Quer que isso permaneça vivo ao longo da história. Essa história pode ter 50 anos, 100 anos, 200 anos, 800 anos, 1500 anos. Na análise institucional, nós nos perguntamos, este dom recebido é dador de vida hoje? Então é tarefa nossa, pela graça de Deus, manter viva essa tradição. Porque também vale o contrário. Se não é mais algo que alimenta a vida do mundo, a vida da igreja, a vida da congregação, a nossa vida, já não está servindo como sinal do reino de Deus. Nós sabemos, historicamente, que um imenso número de congregações religiosas não só tem momentos de apogeu, para depois declinar, como desaparecem. Historicamente desaparecem. Porque não é uma congregação que tem a promessa de vida, e sim o dom de Deus que é a grande igreja. É esta comunidade que está ancorada numa pedra que é Jesus Cristo. E na fragilidade de Pedro, dos nossos fundadores, daqueles que são colunas da igreja, este dom permanece. Então, na análise institucional, isso a gente diz diacronicamente, através do processo histórico, nós analisamos como é que foi evoluindo o carisma que foi dado, até chegar ao hoje. E hoje a gente situa sociologicamente, situa culturalmente, situa no jogo das ideologias e dos sistemas, situa no jogo das teologias e espiritualidades, e nós nos recriamos aí dentro. Isso a gente chama de olhar diacrônico, a gente vê no tempo hoje. Um corte é assim, ao longo da história, o outro pega o momento de hoje. Na conjuntura dos dois é que nós fazemos a análise institucional. Ela tem uma dimensão mega, grande, e tem uma dimensão pequena, porque ela chega até a análise do meu coração, das minhas moções interiores,
consolações e desolações, diria Santo Inácio de Loyola. Chega até ao âmago do meu ser, porque aí Deus me fala. Deus fala na grande história, falou aos nossos fundadores, aos refundadores, e hoje Deus quer que nós, com fidelidade criativa, vejamos as provocações do Espírito Santo. Isto é uma palavra que no texto do Santo Padre, originado do último sínodo sobre a vida consagrada, volta várias vezes, as provocações do Espírito Santo. Na análise institucional, a gente faz isso. Nós voltamos aos pontos nos quais o Espírito de Deus nos pede vida nova. Agora, o que a gente olha mesmo? Eu aqui vou usar uma linguagem de novo que eu vejo nos livros da análise institucional. A gente olha três coisas. Primeiro, os discursos. O discurso é o projeto escrito, é o que está nas nossas constituições, é o que a gente fala nas horas de oração, é o que a gente se diz depois de um bom retiro. No fundo, é o ideal falado. Nós precisamos voltar a isto e não deixar que fiquem só no nível da palavra. Esta análise do discurso, ela é absolutamente fundamental. Não é que o discurso seja vazio, mas nós temos que ir ao que originou o discurso e ver como que através das palavras. Vocês sabem que a palavra humana, ela é usada tanto para mentir como para dizer aquilo que na minha pobreza eu estou vendo. E no discernimento da análise institucional, nós temos que ver a veracidade do discurso. E onde é que a gente verifica se o discurso é verdadeiro ou não? Aqui entra o ponto forte da análise institucional. É nas práticas concretas de vida. Elas têm que ter uma certa coerência entre o que nós dizemos, o que a fé nos diz, e entre o que nós vivemos. Nós temos que aqui olhar as práticas reais e concretas dentro da comunidade, dentro da província, dentro da congregação, e as externas, a das nossas obras, as prioridades efetivas que temos, o nosso modo de estar presentes na sociedade, a nossa ação, as nossas alianças estabelecidas, tácitas, implícitas ou ditas claramente. Tudo isso tem que, de alguma maneira, traduzir a palavra que a congregação deve dizer num mundo tão caótico, tão confuso, com tantos discursos. Como a realidade ela é muito cambiante, nós vivemos uma época realmente de mudanças extraordinárias, é uma mudança global que a gente vive. As práticas também, elas estão em contínua, em permanente mudança, mas elas têm um fio condutor. E o fio condutor é a missão da congregação. Nós devemos estar muito atentos à missão da congregação. O carisma se expressa na missão. E é traduzindo a missão em opções que nós descobrimos as maneiras concretas de nos organizarmos e de irmos na direção deste ou daquele serviço, desta ou daquela obra. Deixar isto e assumir aquilo. A análise institucional, ela quer fazer isto. E, no fundo, nós estamos analisando nossas práticas, nossas obras, nossos estilos de vida, sempre tendo em mente a utopia do reino. É este amanhã diferente que ainda não possuímos. São valores transcendentais. É a própria presença do Espírito de Deus. É por isso que a vida religiosa, quando verdadeira, ela é sempre inquieta. Como povo de Deus, ela não tem aqui sua morada permanente, ela é itinerante, porque a missão a chama para lá e para cá. Porque a misericórdia que Deus coloca no seu coração a leva a atender mais a este clamor ou aquele clamor. E nós podemos e devemos, nas distintas situações históricas, ir mudando os referentes das nossas práticas. Nós podemos, desde os valores à utopia, dizer não mais isto e sim aquilo. E isto a análise institucional ela quer fazer.
E terceiro, a questão da organização. Toda sociedade humana, ela tem uma organização. É impossível a gente não estar organizado. Para a mínima coisa. Eu estou aqui diante de uma câmera de televisão, há 4 profissionais atrás dela. Atrás dela há todo um sistema de iluminação, há toda uma técnica. Se não tivéssemos organizado este momento, se não tivéssemos gente especializada, cada uma na sua função, interagindo, a imagem não sairia com a nitidez e a beleza com a qual ela vai chegar a vocês. Um time de futebol tem que se organizar, senão falta o back, o juiz não vem, o jogo não se realiza. Tudo na vida humana é organizado. Isto é um dado elementar e básico. E quando a gente tem uma coisa que vale a pena, a gente não só organiza neste momento, a gente organiza de uma maneira mais permanente. E isso é que é a instituição. É algo que vem para ficar mais tempo. Para quê? Para permitir que estas coisas importantes não se percam. Então, esse nível organizacional, ele é absolutamente importante para nós. Nós não podemos deixar de ter organizações. Mas a grande questão, eu já a disse e vou repeti-la, é esta. O que nós instituímos está servindo às pessoas que o instituíram? Está alimentando a sua espiritualidade, a sua missão? Está ajudando a uma verdade maior no nosso modo de ser? Está viabilizando uma passagem mais orgânica de um discurso carregado de desejo para uma prática na qual nós realizamos aquilo que desejamos? Então, na análise institucional, a gente estuda assim a organização e nos detalhes. É aí que eu posso usar muito bem esses elementos que nos vêm do discurso da renovação das empresas. Nós ouvimos cada dia falar de mega fusões. A Antártica se uniu à Brahma, a Skol se reorganizou, chamou capitais estrangeiros. Há técnicos, há planejadores especializados em organização. Mas nós, cristãos, nós referimos a organização à vida. E nós vemos se na organização o poder está sendo usado para a vida ou para a morte. E é aqui que nós dizemos, a nossa instituição, ela carrega em si um certo paradoxo. Porque embora ela queira permanecer e deva permanecer, toda a sua justificativa está voltada para a manutenção do dom, a manutenção do carisma. E é por isso que as nossas instituições, elas são criticadas sempre a partir de um ponto de vista que tem o seu epicentro na espiritualidade, no segmento de Jesus, na lógica e na dinâmica do reino. Agora vejam, e aqui eu vou para a parte final com a qual eu termino. Nós podíamos nos perguntar, né, mas na análise institucional, que tipo de pessoas nós vamos precisar? Vamos chamar uma empresa que vai nos ajudar? No que eu fui falando já ficou claro, não. Quem faz a análise institucional somos nós. São as pessoas vivas, com seus desejos, com seus limites, com suas possibilidades, que se assumem neste processo. E com a graça de Deus se verificam, né? Ficam mais verdadeiros, é isso que significa verificar-se. Agora, evidentemente, aí nós precisamos de ter nas nossas congregações gentes bem diferenciadas e podemos até, num certo momento, chamar alguém de fora, chamar um técnico que nos ajude a fazer um organograma novo, a tomar decisões, no campo, por exemplo, financeiro, de distribuição de forças, de estabelecimento de metas e planejamentos. A gente pode aí usar recursos técnicos, não vejo nenhum problema. Mas no elemento mais central, nós precisamos de ter no nosso meio pessoas visionárias.
proféticas. O profeta é um visionário. Agora, vocês sabem que há falsos e verdadeiros profetas. Há profetas que realmente conduzem o povo todo, como guias de cego, para o buraco. E há visionários não. Eles estão nos apontando para a coisa que esquecemos, que deixamos de lado. As nossas congregações precisam, neste processo de revisão, de refundação, de permitir que estes nossos irmãos e irmãs, que de Deus receberam a graça de ver mais longe, que nos puxem para a frente. Não devemos apagar a mecha fumegante, não devemos negar o Espírito, e sim favorecer a eclosão dos movimentos de Deus. E isso são esses irmãos proféticos. Eles são proféticos quando eles estão dentro daquilo que Deus está falando ao grupo, quando eles estão profundamente solidários com o próprio grupo e quando eles são capazes de discernir por aqui não, por aqui sim. Esses irmãos e irmãs são preciosos e a gente não pode comprá-los na mesbla ou no mapping. Não é assim, eles surgem, eles são um dom de Deus. Agora, será que basta os visionários? Eu acho que não. Na realidade, nós precisamos de ter entre nós pessoas com o pé na terra. Facilmente o profeta proclama, mas quando a gente entra na terra prometida, ele não sabe organizar. Nós precisamos de gente capaz de empreender, de discernir com mais realismo, de mostrar as mediações, de nos ajudar, e isso não é fácil, a deixar isso e aquilo e a lentamente ir construindo novas estruturas de organização, novos caminhos, colocando novas metas. São pessoas que executam a coisa, mas num plano ainda de visão, mas é uma visão prática. É isso, às vezes, o que mais nos falta. Nós temos o discurso, nós temos o ideal, a gente tem a visão, mas nós não somos realistas e práticos. E talvez numa época como a nossa, nós não vivemos mais em pequenos grupos comunitários, nós vivemos numa sociedade complexa, de mudança rápida, de surpresas. Aí a gente precisa de ter estes elementos que nos ajudam a criar estruturas organizacionais dinâmicas mais perto da prática, mais perto do real. Mas tem um terceiro elemento. Nós precisamos de gente que faça o trabalho. Não adianta só os que veem, os que organizam. Na realidade, a análise institucional, o que ela pede é que cada um assuma, vista a camisa, assuma a tarefa, faça seu este trabalho de reconstituir um corpo vivo que passa pela necessidade de uma mudança. Este caminho para a realidade nova pode estar ligado a alguma doença. Pode sim, nós podemos trazer algumas patologias, né? Porque estamos descompassados com a nossa época, porque não temos vitalidade espiritual, porque a nossa organização está mais voltada para alianças e sistemas de poder que matam, porque nós somos egocêntricos, porque cada um está na sua. Isso tudo pode estar acontecendo. Agora, nós podemos ser congregações que estamos vivendo o que todas as organizações humanas vivem hoje. A necessidade de sentir, de ver, de analisar que algumas coisas não funcionam mais, né? Isso também é refundar. Vamos, com muita humildade, partir para este trabalho de analisarmos bem as nossas organizações, voltarmos à raiz fundante de tudo, que é Jesus Cristo, o seu Evangelho, o reino de Deus, os pobres, objeto do nosso amor e lugar no qual nós vamos reviver a graça da conversão, né? Vamos tomar todas as medidas, mas, sobretudo, vamos analisar tudo isso no espírito de muita confiança em Deus. Porque, como nós sabemos, a graça de Deus, ela vai sustentar a nossa fraqueza. Muito obrigado.